Povo de Deus, seja bem-vindo ao seu podcast Ele Pode. E hoje nós temos a honra e o prazer de receber um grande amigo meu, Vinícius Duarte. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, meu amigo. Um prazer estar aqui. Demorou, né? Esse rapaz. Convite, mas... Desde a primeira semana que a gente começou, tô tentando te trazer aqui. Pois é. A vida é um problema sério, muita correria. O Vinícius, ele é o responsável também pelo podcast Graça e Café. Ele tem publicado uns textos muito bons, inclusive lá no Instagram, nas redes sociais. Depois ele vai falar mais um pouquinho disso, mas antes de nós começarmos, vamos orar? Vamos sim. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, diante de Ti, Pai, nós estamos e te agradecemos pela Tua graça, pela Tua misericórdia, por esse dia que o Senhor nos deu. Pai, que esse momento seja um momento proveitoso, que a nossa vida glorifique o Teu nome. Usa-nos, Pai, como ferramentas Tuas, esse é o desejo do nosso coração e nós pedimos, faça a Tua vontade, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Vinícius, meu amigo, você veio aqui para a gente falar de um assunto. E esse assunto é a soberania de Deus na vida comum. Queria que já você se apresentasse, falasse da sua igreja e também já começasse a entrar um pouco no tema. Fica à vontade, a casa é sua. Prazer a todos que estão ouvindo. Acho que de mim muito eu não tenho o que falar, né? Eu sou mais um crente comum, né? Numa igreja comum, faço parte da Igreja Presbiteriana no Vila Carioca e a congregação, né, que fica perto do Ana Gonzaga, né, Igreja Presbiteriana Renascer. E é muito legal, cara. Eu sempre tenho uma alegria muito grande no coração em lembrar deles, né, porque eu apareci lá em 2 momentos assim da minha vida bem únicos, né? E eles foram, assim, sabe, um suporte de Deus na minha vida. Então, tenho um carinho muito grande por aqueles irmãos. E muito do que eu escrevo, né? Dá para dizer que eu escrevo, né? Eu tento. Não, escreve muita coisa que eu faço lá é justamente voltado para eles, sabe? Com o desejo de abençoar a vida deles, né? Como eles têm me abençoado de diversas formas. Uma coisa que eu falo bastante, inclusive aconteceu eu teve a oportunidade de escrever, que a gente teve um retiro recentemente, e ali foi um tempo maravilhoso, que a gente pôde ficar junto, conversar, sabe, celebrar a comunhão. E tem uma coisa que eu falei para eles que, assim, é muito, que fez parte, assim, que me marcou bastante, da diversidade que tem ali, sabe? Tem jovem, velho, etc. Todo mundo com a sua história, todo mundo com a sua vivência, todo mundo ali congregando, adorando o mesmo Senhor, sabe? Eu toda vez, né, com frequência, né, eu olho para os irmãos, né, de mais idade e eu peço a Deus, falo assim, ó, que o Senhor me preserve nos seus caminhos até lá. Porque a gente sabe, né, cara, a jornada com Deus não é um caminho muito fácil. É desafiadora. Né? É desafiador todos os dias. E eu, quando era jovem, eu costumava pensar que... Não, peraí. Quando era jovem... Quando era mais jovem. Quando era mais jovem. Eu sou um pouco mais velho que você. Você diz quando eu era jovem, você era foi mais adolescente lá, tinha os meus 16, 17 anos. Eu costumava pensar que a jornada terminava ali, né, depois do casamento. Casou, você está livre de um monte de pecado já. Mas não, o Senhor todo dia nos desafia a mudar, né? Por exemplo, você foi muito agraciado por Deus. Foi. Só tem que agradecer. Só tem que agradecer. Mas se eu perguntar para nossa amiga, né, algum defeito que você tenha, talvez... Para mim, ela não vai falar, mas para você, ela deve falar, olha, você faz isso, que eu não gosto, me incomoda, né? Isso Ela vai falar alguns. Alguns, muitos. Alguns. Né? Mas isso faz parte da vida de comunidade, né? Eu sempre penso que, assim, né, tem chegado pessoas novas lá na igreja e eu sempre falo com eles, né? Eu, pelo menos, tento conversar, que é uma comunidade de pecadores, sabe? Cada um tem a sua história com Deus. E é bom que a gente se converse para a gente ver de onde Deus nos tirou, né? E isso alimenta a nossa esperança, aviva a nossa fé em Deus, porque até o exemplo de Paulo, né?
sabe? Alguém que perseguia a igreja, agora está voltando e tá servindo a Deus conosco, sabe? Isso é maravilhoso. Né? Saber que ali, até no meio dos 12, tinha um assassino, né? Então, enfim, acho que assim, isso é que me alegra muito, sabe? Chegar lá e ver aquele monte de pessoa diferente, com pensamentos diferentes, com idades, vivências diferentes, sabe? Adorando o mesmo Deus, salvos pela mesma fé, remidos pelo mesmo sangue. Você falou sobre diversidade. Se a gente olhar para o time dos 12, aqueles que Jesus escalou para estarem com eles, para aprender dele, cara, Jesus escolheu um zelote. O pessoal queria pegar em arma para matar romano. Jesus, pode ficar à vontade. Jesus escolheu um publicano. Era odiado, o publicano podia ter sua face cuspida no meio da rua. Jesus escolheu Pedro, o pescador. Jesus escolheu um grupo tão diverso, porque a escolha de Jesus vai além das nossas características e da nossa personalidade, né? Eu penso muito dessa forma. Jesus não escolheu pela minha característica e eu não tenho características que me fazem melhor do que ninguém. O fato de eu ser escolhido é pela graça, não é mérito humano. Rapaz, a gente está estudando uma revista na EBD e uma das lições era justamente tratar sobre a onipresença de Deus, e aí ele usa o texto de Jonas, né? E uma coisa que a gente acabou ressaltando bastante é justamente esse problema que Jonas tinha com os ninivitas, né? Quer dizer, a discordância o fato dele não gostar dos ninivitas era completamente político, né? Quer dizer, esse povo é meu inimigo, esse povo quer o mal do meu povo, sabe? Como eu vou pedir... Até acho que em Jonas capítulo 4 ele revela, olha, Senhor, eu não queria vir aqui, porque eu sabia que se eu pregasse, esse povo ia se arrepender. És um Deus benigno. Né? Poxa, por que você tem que ser bom, né, Deus? Pô, brincadeira. Mas a ideia é justamente essa. Deus, ele não está ligando para as nossas preferências, para os nossos gostos. Deus, ele não está fazendo, né, da sua igreja o seu grupinho do Facebook, né? Lá você vai encontrar gente de tudo quanto é tipo, tudo quanto é preferência, sabe? Idade. Eu falei uma vez brincando com uns amigos meus, falei, se você for para uma igreja, não tiver um coroa, não tiver um viúvo, só tem jovem, não entra não, cara. Que tem que ter diversidade. A igreja tem que ter essa área multifacetada, porque assim a gente é unido pela fé, sabe? Não por gostos pessoais, não por preferências, nada disso, sabe? A gente é unido por causa que nós temos um Pai. Verdade. O elo que nos une chama Jesus Cristo. Meu amigo, e hoje, nem sei se a gente entrar muito nessa seara não, mas eu quero perguntar um pouquinho sobre a fé reformada. Você que não cresceu no meio reformado, né? Como é que foi conhecer a fé reformada? Quais impactos isso gerou na sua vida? Como que foi essa transformação? Mesmo que você já tivera crescido no meio mais pentecostal, meio carismático, você sempre foi um cara muito presbiteriano. Mas aí, como é que foi conhecer essa fé, cara? Como é que isso transformou a sua vida, a sua mente, a sua forma de pensar? Fala um pouco pra gente. Cara, eu tava até conversando com meu pastor essa semana. A gente tava conversando sobre o Bruno, né? E eu tava falando com ele. Isso, ele mesmo. Grande homem. Isso. Eu tava conversando com ele da importância que ele teve na minha vida, para conhecer a fé reformada, né? Eu, por exemplo, era uma pessoa que não gostava de ler, né? Até os meus 14 anos. E ele foi uma das pessoas que me incentivou a ler, né? A estudar, me deu bons livros para ler, sabe? E ele foi uma pessoa muito importante, assim, para mim. E, assim, eu não recomendo hoje, mas eu lembro de um livro que, assim, acho que foi muito impactante para mim, né? Começar a estudar a história da igreja, que foi um livro do Lucim Barreto, que agora eu não vou lembrar, acho que era Loucos por Jesus. Acho que era o primeiro volume, que ele vem trazendo a história de alguns pais da igreja, os mártires, né? E aí eu fui olhando os personagens e fui, né, depois
me debruçando até que eu cheguei à fé reformada. E, assim, acho que para mim foi muito natural, sabe? Não teve uma mudança abrupta, né? Tipo, cabeça explodindo. Ai, meu Deus, nada disso. Acho que foi natural, né? Eu lendo a minha Bíblia, eu olhava para o que eles diziam e falava, bom, faz sentido, né? É óbvio, você vai procurar outras fontes, vai ler, etc. Eu sei que não é todo mundo que se dá esse trabalho, mas eu me interessei em conhecer mais, né? Acho que até estava comentando sobre isso. Acho que eu comecei muito pelos pais da igreja, né? E por incrível que pareça, para não dizer o contrário, acho que o que mais me surpreendeu foi Agostinho, né? E assim, e foi numa época, inclusive, que teve um culto jovem lá na igreja. E aí você foi um dos pregadores, inclusive, mas eu não sei se foi antes, se foi depois. O Zagari. Foi o Zagari. O Zagari foi lá e ali eu pude conhecer, né, um pouco mais, né, a respeito da fé reformada na prática. Sabe por que eu digo na prática? Porque na época tinha um crescimento muito um crescimento muito expressivo das doutrinas da graça, dos 5 pontos do calvinismo, né? E o Facebook estava no auge, todo mundo usando, etc. Hoje talvez nem tanto. E aí, cara, era todo dia alguém conversando sobre isso, porque uma vez salvo, salvo para sempre, etc. E assim, quando a gente olha para o dia a dia, né, a gente não consegue enxergar muita coisa do que é debatido na internet, sabe? Tem uma desconexão entre a teologia falada ali e a vida comum, né? Então, por exemplo, para aquele senhor porteiro que vai trabalhar todo dia, que, sabe? A Tulip não tem? Vai trabalhar, chega para trabalhar às 6 no local de trabalho, sai às 6 da noite. Sabe, qual é a relevância que tem ele saber que uma vez salvo, salvo para sempre? Qual é a relevância dele saber que Deus é soberano na vida dele, sabe? Como é que a gente aplica essas coisas na nossa vida? Isso é importante. E talvez é por isso que eu de cara, gostei muito de Agostinho. O Franklin Ferreira tem uma palestra que ele fala justamente sobre o livro Confissões, né? E da teologia de Agostinho, que é alguém que faz teologia orando, sabe? É literalmente ali. Se você já leu a Confissões, você vai reparar, é uma conversa entre Agostinho e Deus, é como se fosse um diário de orações. E a gente perdeu essa conexão, sabe? E era até o tema que a gente ia conversar, de olhar para a vida e enxergar Deus como soberano. Quando eu costumava estudar política, etc., ler algumas coisas sobre cosmovisão, eu conheci Abraham Kuyper, né? E aí eu tenho uma frase dele que todo mundo conhece assim de cabeça, né? Pelo menos quem lê, né? Que é que não existe nem... Agora eu não sei se foi o Kuyper ou foi o Schaeffer, mas acho que foi o Kuyper. Que não existe, sabe, nada, nenhum centímetro quadrado, nenhuma área da criação sobre o qual Deus não diga que é meu, né? Então, quando a gente fala de soberania de Deus, é soberania de Deus não só nos seus domingos na igreja, não é só quando você está passando dificuldade, sabe? Não. Deus é soberano, inclusive, nos seus dias mais comuns, sabe? Aqueles dias que, às vezes, você só tem tempo para fazer uma oração e quase dormindo, né? E isso afeta muito, por exemplo, a questão de como a gente se relaciona no culto também, né? Eu principalmente quando adolescente, imaginava que o trabalho santificado era ser pastor, né? Era estar ali integralmente, né? Vivendo igreja e tal. E hoje eu vejo que não é assim, sabe? Né? Deus está no meu dia comum, né? E quando eu faço um trabalho bem feito, eu estou servindo a Deus. Verdade. Eu gosto muito de usar esse exemplo de Caim e Abel, quando eles iam apresentar as suas ofertas ao Senhor. Por que uma foi aceita e a outra não?
sabe? Porque uma era fruto do seu trabalho, devoção a Deus, sabe? Não era só um momento separado. Deus fazia parte do dia a dia dele, no caso, né, de Abel. E é por isso que Deus aceitou, né? E assim, Deus nos quer por inteiro, né? Não só num culto de domingo, sabe? Eu te pergunto, do que adianta? Eu não vou dizer que essas coisas sejam ruins, por exemplo, mas do que adianta você fazer uma oração antes do seu expediente de trabalho, chama todo mundo e vamos orar, etc. E no dia a dia você trata os seus colegas de trabalho igual cachorro, né? Que fé é essa? Né? Então eu costumo pensar bastante nesse sentido e acho que a fé reformada me ajudou muito nisso. E assim, é um dos meus objetivos desde que eu voltei a congregar com os meus irmãos, que era, cara, eu preciso viver a fé integralmente, não só no dia de domingo, sabe? Verdade. Até porque eu costumo dizer lá na igreja que a semana tem 168 horas. Lá na igreja nós temos, em média, 4 horas de culto semanais, por vezes 6 horas de culto semanais. A semana tem 168. Se a gente tem 6 horas de culto reunidos ali, o que você faz nas outras 162? Você acha que a sua vida cristã vai ser ditada pelo que você faz nessas 6? Ou por como você vive naquelas outras 162 horas? Sabe? Então, o cristianismo que a gente canta no domingo tem que estar de pé na segunda. Falo-se geralmente lá na igreja. É muito importante que a nossa vida comum louve o nome do Senhor. Até porque a Bíblia nos ensina, em alguns textos, que o nosso, por exemplo, você falou de trabalho, o nosso patrão não é o dono da empresa que a gente trabalha. A gente não trabalha para ele. A gente trabalha para a glória do nome do nosso Deus. E essa é a responsabilidade que todo cristão deveria ter. Mas fale um pouco mais sobre a vida comum e como a soberania de Deus se aplica a ela. Cara, eu acho que você já falou tudo. Muito obrigado, agradeço a oportunidade. Mas a ideia é justamente essa. E até em relação à questão do trabalho santificado, acho que a reforma ajudou bastante nesse sentido. Porque e até era um problema em relação até aos próprios pais da igreja, que muitos deles abandonavam a vida comum e iam se isolar, iam para os monastérios. Agora eu não lembro qual deles, acho que era Irineu, que se isolou. Sim. Literalmente, né? Até a esposa. A da esposa, para poder, né, ter ali os seus momentos a sós com Deus. E não precisa, entendeu? Não precisa. Você pode viver a sua fé, você pode adorar a Deus no seu trabalho, na sua escola. Como? Sendo um bom aluno, sendo um bom profissional, sendo um bom filho. Eu gosto muito... Eu não estava lendo durante a pandemia, né? E durante a pandemia saiu um livro chamado Liturgia do Ordinário. Muito bom. E aí eu estava mexendo no Twitter e eu vi um trecho dele. Aí eu falei, cara, eu preciso comprar esse livro. E aí comprei, li 2 já, um ano passado e esse ano. E já estou querendo ler a 3ª já. Porque sim, é realmente muito bom. E ele fala justamente sobre... Ela, né, a Tish Warren, ela traz muito essa questão para o nosso dia, né? Tanto da visão de pecado, né, quanto do dia a dia. Deus, ele nos chamou, né, não só para as coisas extraordinárias, mas também para as coisas ordinárias da vida, para as coisas comuns. Né? Então, né, sendo mãe, você está adorando a Deus, ensinando seus filhos a ser crente. O meu pastor, ele fala muito, né, principalmente para os casais, né, para os recém-casados, é que, olha, o mundo está precisando de mais crente. Você entendeu? O mundo está precisando de mais crente. E às vezes ele nem precisava terminar. Né? Não, já entendi. Captei a mensagem. Pois é. E é assim. O mundo precisa de pessoas boas, né? Pessoas que acreditem na fé. E uma delas é também discipulando os próprios filhos, né? Deus também nos chama para isso, né? Em relação à percepção dos nossos pecados, né? Tem um capítulo do livro que é muito legal, que ela fala assim, olha, eu sou uma pessoa pacífica, sabe? Eu gosto da paz,
eu não gosto de conflito, não gosto de guerra, mas eu sou uma pacifista que briga com o próprio marido, sabe? Então a gente tem essas como é que eu vou dizer? Inconstâncias, né? Sim. A gente é uma pessoa inconstante, né? A gente é hipócrita, é essa a palavra que eu queria falar. Verdade, também. Também, né? Nós somos hipócritas. A gente é tal como Pedro. Um dia a gente está disposto a morrer por Jesus e no outro a gente está negando, né? E o desafio é esse, é ser constante, sabe? Na fé é uma luta diária, né? Tem um trecho de uma pregação do Augusto que ele fala, olha, sobre o problema de ler livros de biografia e essa coisa sobre extraordinário, né? Ele fala assim, olha, Deus não te chamou para viver a vida de Jonathan Edwards, Deus não te chamou para viver a vida de Lutero, etc. Deus te chamou para viver a sua, sabe? E vai ter dias que você vai dobrar o seu joelho para orar, você não vai estar com vontade de orar. Você vai ler a Bíblia, vai parecer um texto comum, sabe? E o desafio é continuar obedecendo a Deus, inclusive nesses dias, sabe? A gente sentimentaliza muito as coisas e a gente se esquece que o exercício da fé é justamente perseverar. E perseverar é para ser algo difícil, sabe? Disciplina. É disciplina. Então é todo dia lidando com os próprios erros, lidando com os próprios problemas, né? Tem um outro pedaço do livro, vou acabar dando muito spoiler, né, do livro, né? Mas que ela fala justamente daqueles pecados que a gente não percebe. Agora eu vou esquecer qual é o salmo. Eu li ele recentemente, que o salmista ele fala, olha assim, daqueles pecados que nem eu tenho conhecimento, me perdoa, sabe? Mas, citando muito mal, né? Mas... Gente, são 150 salmos, eu te perdoo. Não lembro. Não sendo lembro 23 ou 91, que são os mais comuns. Você falou uma coisa, eu lembrei agora, não é uma fábula, é uma história verídica de uma manicure, bem próxima lá de casa, que ela fazia a unha da esposa de um pastor. Só que essa esposa do pastor, ela nunca tinha dito para essa manicure, olha, Jesus te ama, ou arrependei-vos. Não, ela só chegava lá, a manicure sabia que ela era esposa de pastor, sabia que ela era cristã, e o marido dela levava e buscava. Até que um dia a manicure virou para ela e falou assim, eu quero aceitar Jesus. Ela levou um susto, ela falou, eu oro por você. A manicure, não, sabe por que eu quero me converter? Sabe por que eu quero aceitar Jesus? A esposa do pastor perguntou, por quê? Pela forma que você trata seu marido, pela forma que seu marido te trata. Ela não precisa falar um Jesus te ama. O relacionamento deles glorificava tanto a Deus ao modo de fazer com que uma pessoa que não conhecia esse Jesus quisesse servir esse Jesus também. Sabe? É a vida comum. E é essa a finalidade, né? Entender a soberania de Deus no dia comum para que as pessoas cada vez mais vejam, né, como nós somos dispenseiros dessa graça, dessa multiforme graça, como o Pedro já falou, né? E assim, a ideia é justamente que as pessoas passem a ver o próprio Cristo nas nossas atitudes. Eu sei que todo mundo tem medo de dizer isso, né? Mas isso é imitar a Cristo, mesmo que sua imitação ainda seja imperfeita, né? E assim, eu louvo a Deus, cara, por me fazer constante aí esse período desde que eu voltei a frequentar a igreja em 2021, né? Eu fiquei esse período parado de 2019, a partir de 2019. E assim, cara, a igreja tem sido, sabe, um carinho de Deus no meu coração, sabe? Eu já tive momentos de profunda agonia. Quem conhece sabe que eu sou ansioso por extremo. E tá ali, né, domingo a domingo, participando da vida da igreja, sabe? É um conforto de Deus pro meu coração que eu não sei nem descrever, sabe? E é por isso que eu digo, cara, não existe vida cristã fora da igreja, sabe? Seria a minha próxima pergunta, inclusive. Eu já tô cortando aí, pra gente ser dinâmico. Mas não existe vida cristã fora da igreja. A gente pode
sabe? Testemunhar de Jesus no nosso trabalho, no sábado, pode ir num culto de semana na quarta-feira, mas de segunda a sexta, nós podemos fazer tudo isso, mas no domingo é o momento que nós testemunhamos para o mundo que aqui está uma comunidade salva por Cristo Jesus. E aqui nós estamos aguardando com esperança, com o passar dos anos, que esse mesmo Senhor que nos redimiu, ele vai voltar e vai fazer da gente melhor. Não melhor no sentido, ser humanos melhores, é legal, todo mundo legal, mas perfeitos, sabe? E vai nos restaurar por completo. As nossas angústias, as nossas tristezas, sabe? O nosso pecado, tudo isso vai desmanchar na presença dele. E é por isso que está todo mundo ali aguardando, louvando o Senhor, sabe? Cara, eu fico muito feliz. E é por isso que eu gosto muito de ver os coroa lá da igreja. Porque, cara, todo mundo ali tem limitações físicas, assim, que já seria desculpa suficiente para eles não irem, sabe? Mas eles vão sentar num banco que é desconfortável, né? Vão perder um conforto. Por quê? Pelo testemunho de Cristo, sabe? É por Cristo que eles estão ali, sabe? Então, assim, eu não tenho o que dizer, sabe? É ir. Só vou porque, enfim, né? Porque eu faço parte de um grupo, né? Ultimamente as pessoas associam muito, né, a igreja a uma vertente política, e a fé é muito mais do que isso, muito mais. Tem um oceano de coisas lindas que Deus revelou para nós e que vão muito além do que, sabe, tornar esse mundo um lugar de pessoas legais, sabe? É remissão de pecados, é Deus nos transformando por completo, sabe? É muito mais do que a gente pode, assim, imaginar e até descrever, porque é mais do que, assim, nós possamos imaginar, sabe? E assim, é isso que eu tenho em mente toda vez que eu vou para a igreja, sabe? Eu estou indo testemunhar do Senhor, eu estou indo porque eu faço parte de uma família da fé. Então, assim, e no dia a dia eu vou vivendo Cristo para que essa família da fé cresça, sabe? Para que as pessoas vejam Cristo e falem, eu quero conhecer esse Cristo que ele serve. Uma vez eu estava no trabalho, né? E aí estava trocando a chefia. E aí, né, eu trabalhava em escritório, né? Então sempre levava o meu devocional, que eu chegava mais cedo, fazia o meu devocional e esperava da hora do trabalho, lendo alguma coisa, etc. E aí chegou a chefe nova, e aí ela olhou o livro lá e viu que era cristão, né? Então eu percebi que ela ficou meio receosa, assim. Aí trocando uma ideia, etc. Ela falou, o meu marido, não sei o que, etc. Eu falei, então, bom, é casado, né? Enfim. E aí, num outro momento, ela falou, eu e minha noiva. Eu falei, ué, como assim? Como assim? Não entendi. Era marido ou marido? Será que ela tem dois casamentos? Mas ela tinha o receio de que eu fosse discriminar ela porque ela era homossexual, né? E não é assim. E eu não precisei falar, olha, o Senhor odeia o homossexualismo e por isso você tem que se converter. É importante também, né? Pecado é pecado. Mas a gente precisa fazer as pessoas conhecer, além da condenação e do juízo, que é importante, mas as pessoas precisam ver a beleza de Cristo, sabe? Tem um livro um filme que eu tava doido para ver, que eu não conseguia ver, eu só via reels no Instagram, que era Ponte para Terabitia. Tava tentando ver e não achava de jeito nenhum. Aí ele entrou recentemente no catálogo da Amazon. E aí, eu assistindo, tem um trecho muito bacana que a irmãzinha, né, do rapaz, né, depois de eles terem vindo de um culto da igreja, e ela falou, você acredita em Deus? Pra menina, né? A Leslie, o nome da personagem.
a história roda em torno de dois personagens. Um menino chamado... esqueci o nome. E Leslie, o nome da menina. E aí a irmãzinha pequena falou, olha... Não, a Leslie falou, olha, eu não acredito muito em Deus. Ela falou, olha, você vai pro inferno, hein? Você vai pro inferno, tem que acreditar em Deus para não ir pro inferno. Eu falei, ué, mas Deus não ama a gente? E por que ele vai mandar a gente pro inferno se ele ama a gente? Sabe? Falar, ela não soube, né? Claro, uma criança, mas isso diz muito como a gente comunica a respeito do evangelho. Uma pessoa que não consegue enxergar a beleza da salvação de Cristo, é assim que ela vai anunciar o evangelho de Deus. Sabe? A gente perdeu a oportunidade de contar aquilo que é belo, sabe? O Senhor é um Deus bom. Então falemos sobre a sua boa vontade e misericórdia para conosco. Sabe? Isso entra muito na questão também do trabalho, porque o trabalho ele tem que refletir a beleza que há em Cristo. E se as nossas pregações estão assim, é porque talvez a gente não esteja mostrando a beleza de Cristo para as pessoas. E isso é importante. As pessoas precisam saber de também do que elas estão sendo salvas, mas elas precisam conhecer também o Salvador, né? E o que ele fez, né? E eu estou até escrevendo um livro, estou escrevendo um texto justamente sobre Jonas, né? Que acho que uma das piores pregações que foram feitas foi de Jonas. E uma cidade inteira se converteu. Jonas não falou de arrependimento na sua pregação. E uma cidade se arrependeu. Falou sobre juízo. E uma cidade se arrependeu, conheceu o Senhor e, sabe? Então, assim, é uma mensagem que ela não trata sobre nós. Trata de outra pessoa, né? De outro Senhor. Né? Então, até porque o livro de Jonas é para provar que, assim, o problema, sabe, não é só o pecador, né, ou aquele que não acredita no Deus cristão, mas o problema muitas das vezes somos nós também, né? Ali no relato de Jonas, todo mundo obedece a Deus, os marinheiros, o peixe, o mar, menos Jonas, que é crente, digamos assim. Então, às vezes, o problema está na gente, sabe? E enxergar a soberania de Deus na vida é muito importante para que a gente tenha noção de que, cara, eu preciso que as pessoas conheçam a beleza que é adorar a Deus. Tem um outro salmo, eu não vou lembrar, acho que é o 24, que ele começa descrevendo a beleza da criação. 24 do Senhor 24. É a terra e a sua plenitude. Beleza da criação tem o 148, que fala sobre a criação, que o sol louva a Deus, a lua, as estrelas louvam ao Senhor. É o 148. O 24, se eu não estou enganado, é do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Então, eu não vou lembrar. Eu que estava na lição, e aí eu acabo esquecendo. Tinham vários salmos, acho que era o 19, o 24 e 58. Pode ser um desses três, então acho que não é o 24. Mas enfim, ele vai contando da beleza da criação, e aí do verso 7 em diante ele começa a falar dos atributos de Deus. Quer dizer, todo esse universo criado, toda essa beleza feita, ela reflete a imagem de um Deus que é bom, que é justo, sabe? E de um Deus que não é distante de nós, ele quer se relacionar com a gente, sabe? Ele quer fazer parte do seu dia, sabe? Pode ser, sabe, uma coisa muito banal, mas ele quer fazer parte, né? Então, assim, isso que é assim, que mudou muito a minha cabeça desde que eu conheci a fé reformada, né? Porque antes eu ficava pensando assim, poxa, eu preciso saber a vontade de Deus. Pô, qual é a vontade de Deus? Falei disso Aí, ontem. Senhor, revela a minha vontade. Senhor Jesus, por favor, qual me revela a sua chamado? Vontade. Qual é a minha vocação? Qual é o meu ministério? Pô, tudo bem que a gente entende que em algum momento do seu crescimento cristão é natural ter esse tipo de dúvida. Você é como se fosse um infante crescendo, né, na fé.
Mas o que espanta, às vezes, é gente maluco barbado ainda, com 40 anos de igreja, caindo nesse tipo de problema. Você quer conhecer a vontade de Deus? Trabalhe para o Senhor, sabe? Qual é o meu chamado? Como é que eu descubro qual é o meu chamado para a igreja? Vai servir. Faça de tudo. Faz aquilo que você tiver mais aptidão é a sua vocação. Tem um livro que eu tenho lido ultimamente, do Martin Bucer, chamado Teologia Pastoral. E aí ele vem falando justamente sobre essa questão do serviço à igreja. E assim, cara, o que a sua igreja está precisando? A gente precisa de gente para limpar o chão. Essa é a sua vocação. Pode ir, vai lá limpar o chão, sabe? Tá precisando de gente para cantar. Pô, se sente ok para cantar? Vai cantar. Precisa de alguém para abrir o portão mais cedo. Vai abrir o portão mais cedo, sabe? Sirva a Deus. Onde ela está precisando, Deus está te chamando. Se está precisando, então vai. Né? Não precisa ficar esperando uma coisa excepcional acontecer para fazer, sabe? Não, que é o extraordinário. Exatamente. Não tem o ordinário. Você já está vendo o que precisa ser feito. Já é Deus falando contigo. Vai, filho, faz, trabalha. Você falou uma coisa que eu fiquei pensando, cerca de um mês atrás, assim, mais ou menos, eu estava ouvindo uma aula da faculdade e aí o professor falou sobre inferno. E ali eu comecei a pensar, falei, meu Deus, eu não lembro qual foi a última vez que eu pensei em inferno. Eu estava ouvindo essa aula do trabalho para casa, cheguei em casa e falei com a Paloma, falei, amor, qual foi a última vez que você pensou no inferno? Ela parou, me olhou, pensou, falou, não lembro. Falei, cara, o inferno deixou de ser uma preocupação para a gente. A gente não está mais fazendo as coisas com medo de ir para o inferno. A gente faz por amor a Deus. Sabe, Cristo disse em Mateus 25, se eu não estou enganado, se me amardes, cumprireis os meus mandamentos. É 25 ou 18, agora não vou me lembrar perfeitamente, mas Jesus Cristo disse, se vocês me amarem, vocês vão me obedecer. Acabou. Não é o medo de ir para o inferno, não é o medo do chifre, do tridente, do rabo do diabo. Não é nada disso. Se você ama Cristo, você vai obedecê-lo. E Tiago diz, eu gosto muito da passagem de Tiago, que ele fala, olha, as suas obras revelam a sua fé. A fé sem obras é morta. As suas obras são um reflexo daquilo que você crê. A forma que você vive, o seu cotidiano, o seu dia a dia, é um reflexo daquilo que você acredita. Paulo, quando ele vai escrever para os Filipenses, ele fala, olha, gente, a responsabilidade de vocês é viver de acordo com aquilo que vocês já aprenderam. O que vocês já aprenderam sobre o Evangelho? Viver de acordo com isso. Sabe, se você sabe que você trabalha para a glória de Deus, vá lá e trabalha para a glória de Deus. Faça com que o nome do Senhor seja glorificado e que as pessoas queiram o seu Jesus sem que você tenha que abrir a boca. Tem essa história, se eu não me engano, agora eu esqueci o nome do Frei. Ele foi, pregue se necessário for use palavras. Você lembra dessa história? Não. Eu esqueci com quem foi que aconteceu essa história, mas é isso, cara. Prega, sabe? Manifesta o evangelho na vida das pessoas. O evangelho é Cristo perguntando aos discípulos, o que a gente vai dar de comer para essas pessoas? E a pessoa fala, não tem nada não. Pera aí, a gente não pode despedir esse pessoal com fome. Sabe? O evangelho é Cristo dizendo, olha, eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede, vocês me deram de beber, eu tive preso, vocês foram me visitar. O evangelho é Cristo dizendo, deixe vir a mim os pequeninos. E essa pauta, eu espero que não seja muito desconfortável, mas eu preciso entrar porque eu estava acompanhando as paradas LGBTQIAPN+, nos Estados Unidos. Especialmente de Michigan. Em Michigan eles fizeram uma passeata, e na passeata, se não me engano, nos transexuais. Agora, a nomenclatura não é preconceito, sinceramente eu não entendo muito. Eu acredito que sejam os transexuais. Eles estavam dizendo, cantando, nós vamos atrás dos seus filhos. Nós vamos atrás dos seus filhos. Então, qual é o evangelho? O evangelho é você falar, vinde a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. E começar a trabalhar com as crianças. Eu falo muito isso lá na igreja, sobre a importância de trabalhar com as crianças, de ensinar, por exemplo. Lá na igreja, tem muita igreja que não concorda com o que a gente chama de salinha, né? Eu gosto, eu acho muito propício, eu acho que toda igreja deveria ter, porque se, por exemplo, nós formos começar a falar sobre escatologia, eu não vou cobrar que uma criança de 7, 8 anos entenda o que é a besta que sobe do mar, o que é a besta que sobe da terra, quem é o dragão, quem é a grande Babilônia, os 144 mil, os 24 anciãos. Não, uma criança de 6, 7 anos ela não vai entender isso. Mas uma criança de 6, 7 anos ela pode entender que Deus escolheu Moisés para fazer uma grande obra, Deus escolheu Davi, Deus escolheu Sansão
E, cara, Sansão. Cara, Sansão é um exemplo perfeito. Pra eu parar de falar e te devolver a palavra. Cara, que é um cara mais zoado na Bíblia que Sansão. A gente falou de Pedro, da inconstância de Pedro e Sansão. Sansão, ele é tido como um herói da fé. Sabe? É porque na nossa cabeça de querer o extraordinário, a gente acha... E eu, quando li Heróis da Fé, eu fiquei exatamente assim. Quando eu li Heróis da Fé, eu fiquei doido, cara. Eu achei que eu tinha que pregar e minha face tinha que ficar igual o Jonathan Edwards. Sabe? Eu tinha que pregar e as pessoas tinham que ver o fogo subindo pelas pernas. E não é assim. Nunca aconteceu, na verdade. Deus não deixou de ser Deus por causa disso. Mas a gente acha que só o nota 10 que é o aprovado. Não, se for o cristão tipo Paulo, pô. Se eu não for tipo Paulo, eu não sou cristão. O arroz... E tem um texto... Rapaz... Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, se eu não estou enganado, ele fala sobre as estrelas. Olha, tem estrelas de tudo quanto é tipo. Tem estrela que o corpo é assim, tem estrela que o corpo é desse jeito, tem estrela que o corpo é do outro jeito, mas todas elas são estrelas. Sabe? Da mesma forma somos nós. Há pessoas que são assim, há pessoas que são de outra forma, mas todos esses são filhos de Deus, todos esses são escolhidos. É um pouco disso, sabe? O Sansão também pode ser um herói da fé. Isso vai muito também da forma como nós lemos a história também, né? A gente é muito influenciado por essa história. A narrativa tem geralmente esse problema. Se você não pegar um contexto para entender o que se passa ali, você vai, né? Você pode acabar entendendo da maneira errada. E narrativas, elas são construídas para serem dinâmicas, né? Se eu, por exemplo, tivesse que contar a história aqui desse podcast, eu falo, minuto tal, Vinícius tomou um gole d'água. Pô, você não vai ler isso até o final. Então é uma história muito dinâmica. Então a gente pensa que todas essas fases que eles passaram, né, por exemplo, Daniel. Daniel é um grande exemplo de jovem, né, para um jovem se manter firme na fé, né? E assim, né, ninguém conta. Talvez a história não vai contar, por exemplo, dos momentos que ele talvez ficou um pouco receoso, talvez ele ficou um pouco, né? Falei, pô, será que eu devo ou não comer da comida do rei? Ele pode ter duvidado, mas a história não vai contar isso, ela é muito dinâmica. E é por isso que a Bíblia fala que esses homens eram homens sujeitos às mesmas frustrações, às mesmas ansiedades que nós temos hoje. E Sansão é um exemplo maravilhoso, porque assim, a gente tem que começar a se olhar como uma obra inacabada, né? E que essa obra só vai ser completada no dia de Cristo. Verdade. Sabe? Tem um texto maravilhoso que eu amo de coração. Eu guardo esse texto, assim, sabe, no meu coração, que na carta que Judas escreveu. Ele vem falando, é um capítulo só, né? São 31 versículos. E aí ele vem falando, olha, eu queria escrever para vocês justamente sobre a beleza da salvação comum que foi entregue aos santos de uma vez por todas, mas eu vejo a necessidade de falar para que vocês defendam essa fé, né? E aí ele vem falando dos falsos profetas, dos falsos apóstolos, dos falsos mestres, do ensino, do comportamento deles, como eles não viviam aquilo que praticavam, como eles se entregavam aos vícios e pensando que era virtuoso, né? Ele olha e fala, olha, o caminho deles é o mesmo caminho que é o caminho de Balaão, que o caminho de Sodoma e Gomorra. O fim deles é esse. E aí, no final da carta, ele dedica para falar para a igreja. E aí ele termina num louvor, né? Quer dizer, ele começa com uma preocupação, ele traz um problema e ele termina a carta louvando a Deus. Ele fala assim, olha, aquele que é poderoso para impedir vocês de cair e apresentar vocês diante da sua glória, sem mácula, sem ruga, sabe? Aquele que é poderoso para impedi-los de cair, sabe? É por isso que assim, acho que a doutrina reformada, assim, trouxe um alívio gigantesco no meu coração. Perseverança dos santos. Exatamente, porque não se trata
do que eu sou capaz de fazer, mas é uma obra que Deus está fazendo. Exatamente. E é por isso que eu persevero, eu continuo na fé, mesmo após cada pecado, persistindo e persistindo e persistindo, porque eu sei que Ele vai completar uma obra que ainda não terminou, sabe? Tá em processo, eu vou chegar lá. Né? O Paulo, em Filipenses, ele falou, irmãos, eu não julgo que tenho alcançado a perfeição, mas eu sigo o meu caminho, sabe? Buscando o prêmio da consolação, sabe? A vida cristã é uma jornada, Samuel. A gente tem que parar de ver... Ela não é uma 100 metros rasos. Poxa. É uma grande maratona. É uma maratona. E aí, dentro dessa maratona, vai ter momentos que você vai se sentir motivado e vamos lá, vamos morrer por Jesus, vamos pregar. Vai ter dia que você não quer, sabe? Você não quer ouvir nada de fé a respeito de fé. Você não chega perto de uma Bíblia, você dá até alergia. Entendeu? Isso é normal. É uma evidência do que Deus, o Senhor, morreu para que nós pudéssemos ser santificados. Quer dizer, são criaturas pecadoras como essa, que viraram as costas para Deus, que Ele morreu. Ele deu o seu sangue, sabe? É para redimir a gente dessas coisas. E não só o sacrifício, Ele continua conosco até o fim dos tempos, nos mudando, sabe? Nos transformando, nos fortalecendo. É por isso que eu falo, cara, não existe vida cristã fora da igreja, sabe? Não tem como. Não tem como. Você precisa ali, sabe, ouvir da palavra de Deus. Assim, hoje a gente tem podcasts, né, YouTube, pregações, mas, cara, não é a mesma coisa. Comunhão com os irmãos, diferente. Sabe? Tem um livro que eu li a respeito... se chama Pecados Aceitáveis, do Iago Martins. E um desses... Isso é principalmente para jovem, que eu vou falar aqui. Que ele fala justamente do pecado da insensatez. E aí ele traz um contexto do livro de Provérbios, dizendo que, olha, Provérbios basicamente está dizendo aqui, ó, para você jovem, você é burro. Entendeu? Você é burro. Sabe? Você é jovem, você é burro. E o que você tem que fazer? Você não pode ser sábio aos seus próprios olhos. Você tem que buscar aconselhamento de pessoas mais velhas, mais experientes, que já passaram por isso que você já passou. E onde é que você vai fazer isso? Assistindo podcast? Não, é orgânico. Você tem que estar numa igreja, sabe? E além do mais, não só, né? É orgânico. Não só você vai aprender, como você vai ensinar outras pessoas a não passarem por isso, sabe? Verdade. Falando da vida comum, cara, tem um texto que eu gosto muito, muito. A priori, como você falou da narrativa, que era muito dinâmica... A priori, vernáculos... Desconcentra não, tô tentando manter aqui garbo e elegância para te acompanhar, né, rapaz? Jeremias 29, 11. Eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim de esperança. Cara, esse texto, para mim, é um dos textos mais vida comum que existe na Bíblia. Se você pegar o capítulo 29 todo, né, Jeremias está falando para o povo, olha... Resumindo aqui, né, porque não dá para entrar no contexto todo. Apareceu na história Ananias, um falso profeta, que disse para o povo que ia ficar no cativeiro babilônico só 3 anos. Não, Jeremias está mentindo para vocês. Esse negócio de 70 anos, como ele tinha dito lá no capítulo 25, verso 11, que ele mandou uma carta para quem estava na Babilônia. Não, isso não é verdade, não. Deus só quer dar um susto em vocês. Na nova versão traduzida e atualizada pelo Samuel Lucas. Deus só quer dar um susto em vocês. Isso não é verdade, não. Não acredito em Jeremias, não. Jeremias está mentindo. Vocês vão ficar só 3 anos. Não tem esse negócio de 70 anos, não. Aí Jeremias escreve uma nova carta, que é o capítulo 29. E aí Deus está falando com o povo, olha, construam casas. Casem, deem os vossos filhos em casamentos. Plantem vinha. Comam do fruto do seu trabalho, porque eu sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Mas enquanto vocês estiverem aí, vivam. Qual que é a vida comum? Você está onde que você
deveria estar? Não, o pecado te tirou de lá. O pessoal saiu da Babilônia, não, desculpa, saiu da Terra Prometida por causa do pecado. O povo idolatrou, se prostituiu. E aí o povo foi parar na Babilônia. E agora que vocês estão aí, o que vocês vão fazer? Agora vocês vão viver, pô. Casem. Deem os vossos filhos em casamento, trabalhem. É a vida que a gente vive aqui hoje. A gente está onde a gente gostaria de estar? Não, eu queria estar com Cristo, como Paulo disse em Filipenses, que para mim seria muito melhor. Mas enquanto eu estiver aqui, case, trabalhe, construa uma vinha, coma do fruto do seu trabalho, porque aí Deus fala, porque eu que sei os pensamentos tenho a vosso respeito, para nos dar um fim de esperança. Então, para mim, essa passagem é muito vida comum, sabe? Viva a sua vida. Viva a sua vida cotidiana, viva a sua vida comum, normal, porque a hora que Deus tiver que me tirar daqui, Ele vai tirar, sabe? E não tem nada de extraordinário disso. Não tem Deus mandando um anjo, como foi com Senaqueribe, matando mais de 180 mil homens. Não tem nada disso. Só vive, sabe? Eu só queria dar minha contribuição para participar da conversa. E tem uma pregação do pastor, um pastor que eu até publiquei lá tá no Spotify, do podcast, que fala justamente desse povo pós-exílio, né? Em Zacarias. Agora eu não vou me lembrar, mas acho que é no capítulo 1, em que Deus basicamente questiona o povo, né? O povo estava orgulhoso, né? Porque os seus antepassados saíram passaram pelo cativeiro, sobreviveram, os seus filhos estão de volta ali. E aquele povo ali depois, ele simplesmente, sabe, sentia orgulho dos seus antepassados e, assim, abandonou, né, os cuidados da vida com Deus. E aí a frase da pregação que me marcou muito é: tenho saudade da minha lei, né? Quer dizer, você olha para o seu passado e você sente orgulho daquilo, tenha saudade daquilo que eu preparei para você hoje, sabe? Daquilo que eu quero formar em você. Tenha vontade e desejo por isso, sabe? E isso para mim é maravilhoso, sabe? Porque a gente olha para o passado, né? Eu sou um cara que costumo fazer muito isso, até porque sou muito ansioso. E graças a Deus, cara, eu tenho um relacionamento muito tranquilo com o meu passado, hoje. Né? Que eu olho para Deus e o que eu consigo... Foi até uma conversa que eu tive com o meu pastor. Ele falou, olha para o seu passado e começa a ver o que Deus tem feito por você, de lá até aqui, sabe? E é isso, sabe? Quando o profeta Zacarias vai advertir o povo, ele está falando, olha, os seus antepassados estiveram lá porque eles pecaram, sabe? E vocês vão escolher o mesmo caminho que eles, sabe? Então olha de onde Deus livrou vocês e olha o que Ele está fazendo por vocês hoje, sabe? Sim, eu particularmente, Samuel, eu tento não ficar, sabe, muito pilhado com essas coisas, sabe? Principalmente relacionado ao passado. Mas é difícil, cara. Porque ele volta pra, sabe, espizinhar, pra gente poder ficar, sabe, remoendo aquelas coisas e tirar de nós uma experiência do que Deus já nos trouxe, né? Então, eu penso assim, né? O olhar passado tem que ser uma constante lembrança do que Deus já fez por você e o que Ele está fazendo por você hoje. Um dos grandes problemas nós lá na igreja estudamos o livro de Juízes. E, assim, Juízes e Josué. Né? Josué é a transição do deserto para a Terra Prometida. E no livro de Juízes, né, o momento que eles estão se firmando ali naquela terra. E o que geralmente quando a gente lê a história de Israel sempre dá aquela agonia. Fala, pô, esses caras vão errar de novo. O povo tornou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Mas o que é comum ali, além da volta ao pecado, o que precede isso? É um esquecimento do passado.
eles se esqueceram o que o juiz anterior fez, de onde Deus os livrou, esqueceu daquilo que Deus fez por ele e não passou para a geração anterior, posterior, no caso, né? O que a gente vai acabar percebendo até na narrativa, né? Vai dizendo assim, olha, e a geração, né, anos depois não sabia quem foi fulano de tal. Né? A gente tem que constantemente olhar tanto para no sentido de exercer misericórdia, né, quanto para pedir perdão, sabe? Olha, Deus me tirou dali, sabe? Foi dali que Deus me tirou. E se Deus me tirou dali, Deus pode tirar fulano de tal, sabe? Tem salvação para aquele. Não é mais difícil para Deus resgatar outra pessoa do que foi para mim resgatar. O livro, exatamente isso, a questão do livro de Jonas. Que o livro de Jonas ele termina com uma pergunta, sabe? É razoável sua ira por conta dessa planta que você não plantou, ela cresceu e morreu no outro dia? Ele falou, não, é razoável, eu quero a morte. Eu falei, mas ô Jonas, se você tem misericórdia dessa planta, por que eu não vou ter misericórdia por esse povo? Sabe? Assim, eu que tô frequentando uma igreja, eu não estou numa situação muito melhor do que muitas pessoas, sabe? Talvez a diferença entre mim e um pecador, né, escandaloso, é a misericórdia de Deus. Então, maravilha, façamos ele conhecer a misericórdia do Senhor, sabe? Verdade. Meu amigo, a gente já está caminhando para o final, mas que momento proveitoso. Que momento proveitoso. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. O nome do Senhor foi glorificado mais uma vez, eu não tenho dúvida disso. Eu tenho certeza que esse bate-papo vai abençoar muita gente. É bom ter um bate-papo saudável, tranquilo. Deixa eu ficar quieto, não posso falar muito. Mas, antes da gente terminar, queria te pedir, né? Você que chegou até aqui, você que assistiu até aqui, por favor, curta, comenta, compartilha. De repente você também está conhecendo a fé reformada agora, está sendo transformada por ela. Eu vivi num ambiente neopentecostal, um ambiente que extrapolou o pentecostalismo e entrou para o neopentecostal. E para mim foi um conflito. Eu conheci a fé reformada com 16, 17 anos e para mim foi um conflito, porque eu olhava para a Bíblia e a Bíblia estava dizendo uma coisa, eu olhava para a igreja que eu servia, a igreja estava fazendo outra, sabe? Estola sacerdotal, éfode, castiçal, sincretismo, enfim. E de repente você está ali, cara, conhecendo essa fé e que o nome de Deus seja glorificado pela sua vida. Que você seja crente no trabalho, que você seja crente... Eu falei sobre isso que você falou, aqui eu falei sobre isso ontem na igreja, lá no estudo, sobre buscar vocação, chamado, descobrir o que eu tenho que fazer, orar para isso. Inclusive meu primo que estava lá, estava no culto, agora lá está servindo com a gente, ele foi meu principal companheiro na caminhada cristã. A gente caminhou durante muitos anos juntos, buscávamos juntos, orávamos juntos, líamos a Bíblia juntos durante muitos anos e a gente estava falando sobre isso, né? Eu falei, tá aqui meu primo que... a nossa oração era essa. A nossa oração não era Deus, me ensina a ser crente. Deus, me ensina a amar o meu irmão. Não, a oração era Deus, qual que é a minha vocação? Quero saber o meu chamado. Eu sou pastor, eu sou missionário, o que eu sou? Eu falei sobre isso ontem, então ficou muito, muito vívido na minha mente. Mas eu tenho certeza, eu tenho certeza que esse bate-papo aqui e a tranquilidade da vida cristã comum vai transformar a vida de muita gente. Queria pedir a você que, antes da gente orar, e a oração final é sua, que falasse um pouco do Graça Café, como as pessoas te acham, falasse um pouco sobre os projetos que você está envolvido hoje, faça os seus agradecimentos, assim como eu te agradeço por estar aqui, faça os seus agradecimentos e faça a oração final. Bom, pessoal, eu não sou muito bom com divulgação, mas caso queiram nos seguir aí, @podcast Graça Café no Instagram e no YouTube. No YouTube eu acho que vocês vão precisar ter um pouquinho de paciência, porque ainda não está, né, entrando ali no campo de pesquisa. Mas hoje nós temos já alguns podcasts, né, alguns episódios já gravados, a gente está trazendo... as pregações, a ideia é trazer também os momentos de EBD, né, que nós compartilhamos.
o trabalho ali é voltado mesmo para a comunidade, né? Para a igreja, para criar uma memória, para que aquelas pessoas, o pessoal continue revisitando e aprendendo aquilo que eles já ouviram. A carta de Romanos também era para a igreja. Pois é. Talvez não tenha a mesma pretensão de Paulo, né? Mas se vocês quiserem participar, fiquem à vontade, curtam, comentem. Se vocês quiserem, mandem um direct lá que a gente conversa. E tem um texto lá, eu tô tentando, né, postar texto toda semana, né? Então tem alguns textos lá que eu publiquei, alguns muito antigos, né, mas tô trazendo coisinha nova. E em breve nós também teremos um nosso episódio falando sobre idolatria, né? Já está gravado, falta a edição. Que pena. Vocês falaram sobre idolatria com políticos? Não, acho que ainda não. Vida. A partir de ideologia a gente acabou não entrando no assunto, mas porque o pessoal estava com a expectativa de que político A ou político B fosse a esperança da sua vida, né? Rapaz. Enfim. Eu esqueci de falar de uma coisa, desculpa te interromper. Gente, vocês estão vendo aqui que nós estamos cercados por livros, né? Cercados por livros. O senhor tem me concedido a oportunidade de escrever, não tão bem quanto o Vinícius, mas eu me esforço. E tá aqui, você entra lá na loja da Wiclap ou na Amazon, você também consegue achar, compra, será abençoado por esse texto e também vai me abençoar. Amém. Excelente os livros. O livro eu só li um até agora, ele me deu um outro aqui, eu vou ler o outro já. Mas excelente, muito bom. Eu quero ver esse aí de poesia aí que... me disseram que o negócio é bom. Eu quero ver. Eu convenci Paloma sim, cara. Rapaz. E a lábia dele é boa. Acreditem. É contigo, meu amigo. Amém. Senhor Deus eterno, Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos reunidos aqui, Senhor, para comunicar, Senhor, da tua graça, da tua misericórdia, Senhor. Reconhecendo, Senhor, em nossas vidas o teu poder, Senhor, que tu és soberano, Senhor, sobre cada área da nossa vida. E que aqueles que nos estiverem ouvindo, Senhor, possam entender, Senhor, que o Senhor está presente, Senhor, no dia mais comum. Que o Senhor está presente na atividade mais rotineira. E que os teus filhos possam te servir, Senhor, buscando glorificar o teu nome, Senhor, no que eles estiverem fazendo. Te agradecemos, Senhor, e te pedimos, Senhor, que essa gravação possa abençoar a tua igreja espalhada pela face da terra. Nosso objetivo aqui não é buscar a glória de homem, Senhor, mas glorificar o teu nome. E que o seu nome possa ser glorificado na vida de cristãos comuns, fazendo a tua obra e mostrando, Senhor, a beleza da sua santidade. Te agradecemos por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito bom.